Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Vez por outra acontece no consultório alguém faz uma pergunta desse tipo. Eu estou vindo, mas não sei exatamente se é para eu ir para um neurologista, um psiquiatra ou um psicólogo. Outra coisa interessante que eu já escutei é a pessoa dizer: mas o senhor é psiquiatra, mas o senhor parece psicólogo. Então, eu vou me dedicar hoje a que a gente converse um pouco a respeito dessas interdisciplinaridade, ou seja, todas essas áreas do conhecimento, elas atuam sobre o mesmo objeto, que é o sistema nervoso e a sua expressão, que é a mente. Talvez o paralelo que nós possamos fazer mais fácil de entender é comparar que existe para o corpo, para o sistema motor, para o sistema osteomuscular, ou seja, osso e músculo. Nós temos o médico ortopedista, nós temos a fisioterapeuta e nós temos o educador físico. São três profissionais que atuam sobre o mesmo objeto, que é o corpo, que é a área locomotor, que é a área muscular e a área óssea, mas que têm objetivos complementares. Algo similar acontece na esfera da mente humana. A neurologia e a psiquiatria são duas especialidades que são duas metades de uma mesma maçã. A neurologia, ela cuida dos aspectos físicos do cérebro, do todo o sistema nervoso, desde os nervos que vão até a ponta do dedo mindinho, coluna, a medula espinhal e tudo que está dentro da caixa craniana, tronco, cerebelo e encéfalo, e o cérebro. Toda essa área física pertence à neurologia. Então, tudo que for relacionado com, por exemplo, crises convulsivas, tumores, AVC, doenças degenerativas, tudo que for relacionado com a esfera física pertence à neurologia. E a psiquiatria? Psiquiatria pertence à expressão do sistema nervoso central. A expressão do sistema nervoso central é a mente. Então, as patologias vinculadas à mente pertencem à psiquiatria. E a psicologia? Psicologia e psiquiatria, novamente, são interfaces que sempre se comunicam, com objetivos complementares. A psiquiatria é uma especialidade médica, portanto, ela cuida de transtornos mentais, ela cuida da patologia mental. A psicologia cuida da funcionalidade da mente, que pode estar vinculada a transtorno mental, ou seja, o psicólogo acompanha pacientes psiquiátricos também, como pode acompanhar pessoas que não têm uma patologia psiquiátrica, mas têm um desconforto pessoal na maneira de existir, na maneira de se comportar, na maneira de programar ou de estruturar sua vida, sem que seja uma patologia. Então, neurologia cuida de patologias físicas. A psiquiatria cuida de patologias da expressão do cérebro, que é a mente. E a psicologia cuida dessa funcionalidade, que pode englobar pacientes psiquiátricos e neurológicos e pessoas que não são pacientes nem de neurologia nem de psiquiatria, mas que têm alguma dificuldade no seu existir. E a psicoterapia? A psicoterapia é uma ferramenta. Então, a área psi tem duas ferramentas básicas. Uma que são as ferramentas de caráter biológico, que é a psicofarmacologia e todos os métodos. Psicofarmacologia é remédio, traduzindo de uma forma mais simples. Então, nós temos os remédios, por um lado, que é patrimônio que pertence ao exercício da psiquiatria, e nós temos a psicoterapia, que é a outra ferramenta que não é biológica, ou seja, o remédio e algumas outras tratamentos psiquiátricos, como estimulação transcraniana, magnética transcraniana, ECT, etc.,
são de natureza biológica, física, atuam sobre o físico, diretamente sobre o físico. E a psicoterapia é uma outra ferramenta que não tem essa base de ação biológica, mas que atua sobre a mente e o corpo. E a psicoterapia é patrimônio dos psicólogos e de alguns psiquiatras que também façam psicoterapia. Ou seja, a psicoterapia é uma ferramenta a mais que se acresce no arsenal terapêutico da área psi. O remédio é um, a psicofarmacoterapia, a psicoterapia é outro. Portanto, quando as pessoas buscam sem saber exatamente, regra geral associam psiquiatria com doença mental no sentido de loucura, ou seja, como se fosse a patologia máxima. Não é isso que diferencia. É a visão. O psiquiatra busca uma patologia de natureza psiquiátrica. Ele é médico, portanto, ele trata doenças. Que no caso específico de psiquiatria, em lugar de nós chamarmos de doença mental, nas classificações oficiais são chamados de transtornos mentais. Então, a psiquiatria cuida de transtorno psiquiátrico. A psicologia cuida também de transtornos psiquiátricos como uma ferramenta por meio da psicoterapia e cuida de pessoas que não tenham necessariamente uma patologia. Há áreas da psicologia que nada tem a ver com patologia. Psicologia do esporte, psicologia da educação, psicologia do trabalho. Todas essas áreas pertencem à psicologia, mas não são vinculadas a patologias. A área psicoterápica que está ligada a transtornos psiquiátricos, por um lado, e a desconfortos existenciais, dizendo de uma forma mais poética, por outro. Então espero que haja sido útil essa distinção para vocês. Mas lembrem uma coisa, todas essas coisas se referem a um sistema, a um corpo, e esse corpo tem um sistema nervoso que o comanda, e o sistema nervoso que o comanda tem várias formas de expressão. Uma das expressões do sistema nervoso central é o que nós chamamos de mente. Mente é isso que nós, como seres humanos, denominamos a toda essa estrutura. O fato de eu estar falando aqui com vocês, e vocês me escutando, pertence a uma função do sistema nervoso central, que nós chamamos de mente, que todo mundo sabe o que é, mas não consegue definir. Por exemplo, ainda é uma dificuldade definir isso, de que uma estrutura estritamente material, como é o cérebro, produz algo não material, que é a mente, que é encarregado de todas essas coisas. Por exemplo, atrás de mim tem duas coisas que pertencem, que são lastreadas no mundo físico, no mundo material, ou seja, na estrutura orgânica do cérebro. A poesia, de Fernando Pessoa aqui desse lado, e esse quadro de Salvador Dalí, chamado Rosa Meditativa. São duas expressões da mente, do sentimento, do estar no mundo, que são gerados, que são produzidos, que são expressões de algo estritamente material, que é o cérebro. E todos os outros órgãos que nós falamos, o cérebro são, dentro da caixa craniana tem vários outros órgãos além do cérebro. Mas, em linhas gerais, tanto a poesia de Fernando Pessoa como a Rosa Meditativa de Salvador Dalí são expressões da mente. São expressões de algo que é consequência da existência do cérebro como estrutura física. Por isso que para lidar com as coisas do cérebro a gente precisa de tantas especialidades. A gente precisa de um neurologista para cuidar da área estritamente material, a gente precisa cuidar do mau funcionamento patológico do cérebro, que pertence à psiquiatria, e nós temos que lidar com outro profissional, que são os psicólogos, que lidam com a funcionalidade da pessoa. Ou seja, são braços diferentes para lidar com a mesma complexidade. Espero que haja sido útil. Tchau.